Oi, gente. Sei que ando um pouco desaparecida aqui do canal, mas resolvi voltar e fazer um vídeo assim, não tão elaborado, até peço desculpas para vocês que assistem aqui. Vai ser um vídeo mais linhas de pensamento, tá bom? Desenhando, algumas linhas de pensamento, desenhando, pintando e falando sobre algumas questões que têm perpassado esses tempos pela minha cabeça, que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês, ao mesmo tempo em que eu vou pintar aqui esse personagem que é a Sylvia de todo o universo drag do My Chemical Romance, que, para quem não sabe, é a minha banda favorita de todos os tempos, que, enfim, salvou minha vida, minha existência como um todo. Levem isso a sério porque é muito verdade, ok? Enfim, como faz muito tempo que a gente não se encontra aqui, né, pela internet, conto pra vocês que eu tô dando aula e tenho pensado muito em dar aulas de arte, né? E eu vou falar pra vocês que tenho pensado que tem algo muito esquisito, muito estranho acontecendo com o ensino da arte, né, como um todo. Eu mesma tenho doutorado na área, eu acho que tenho um pouco, né, de autoridade para falar sobre isso, mesmo não tendo autoridade de nada, né? Mas é algo que eu trago aqui sobre esse sentimento que me passa de que algo estranho está acontecendo, né? E talvez a gente já esteja tão dentro disso que talvez nem perceba, né? Essa estranheza. Mas como eu tô faz pouco tempo trabalhando na escola, enfim, tenho 15 turmas, eu tenho percebido, mas já me sinto me adequando a esse meio, né? Aí eu penso assim com vocês, que muito tenho escutado, né? Que quando alguém diz que quer aprender arte, quase sempre vem junto uma certa expectativa gigante e bem silenciosa de, tipo, aprender a desenhar uma coisa que as pessoas encontrem como bonito, né? Ou pintar o certo, né? O que é certo. Eu vejo que na minha época meio que isso já tinha se quebrado, mas agora parece que voltou com força, sabe? Aí sempre quando vem essa questão assim, quero aprender arte, é sempre produzir algo que se pareça com aquilo que já foi validado umas 10.000 vezes, né? Com aquilo que a gente já conhece, que é meio óbvio, sempre vem com essa validação. Como se arte, fazer arte, né, no caso artes visuais, fosse uma habilidade técnica que é domesticada, né, dentro de toda nossos movimentos de criação. Essa habilidade deve ser, essa técnica é a domesticação, esse treinamento repetido até chegar nesse padrão aceitável do que é bonito, né? Só assim parece que aprendeu arte na escola. A arte funciona para isso. E eu vejo que os pais falam sobre isso, os estudantes trazem esse tipo de ideia, inclusive os professores dentro da escola, né? Mas eu digo assim como falei em outros vídeos sobre criação, quando eu estava falando de Deleuze e de Guattari, que criar não é isso. E talvez a gente precise dizer isso mais umas 1000 vezes, com mais insistência, quase como quem tenta abrir uma fresta, né? Uma frestinha lá em um ambiente já muito condicionado, fechadinho, todo certinho, encaixadinho, né? Porque criar não é reproduzir, não é cumprir a expectativa do outro, não é corresponder a um modelo que o outro espera de nós, né? Criar também não é performar, como eu sou criativa, como eu faço isso, aquilo, o tempo inteiro se forçando a uma performatividade, digamos assim. Porque, inclusive, existe uma ideia muito difundida de que a criatividade é algo leve, é algo espontâneo, é aquilo que chamam de dom, né? Quase algo que, o dom da decoração, uma coisa assim que faz parte da personalidade, né, da pessoa. Uma criatividade que serve para resolver problemas, para tornar qualquer coisa super interessante, né? Seja uma conversa, seja
a roupa que a pessoa usa, todo o estilo, né? E é uma forma também de gerar engajamento, né? Curiosidade e tal. Eu entendo esse tipo de criatividade, né? Ela cabe nesse tempo acelerado das redes sociais, de tudo aquilo. Por isso existem tantas brigas sobre o que é ser do estilo. No caso, vejo muitos vídeos sobre as pessoas brigando sobre o gótico. Quem é gótico, quem não é, quem é alternativo tem que saber isso e aquilo. Eu acho que é algo muito do nosso tempo também, né, das redes sociais. E isso acaba se adaptando, né, a esse algoritmo, né? E tudo acaba se organizando como um produto, né? E eu vou dizer assim para vocês que eu até entro nessa onda, inclusive com esse vídeo, né? Mas mais uma vez eu trago a questão da criação, diferente da criatividade, né? Porque criar não é algo confortável, não é algo feliz, que eu acordo, como eu tô criativa. Não, lembrando, né? Criar é diferente dessa criatividade, né? Criar é desconfortável, criar é difícil, criar é muito mais complexo do que aquilo que a gente chama de bloqueio criativo, né? O bloqueio criativo tá, digamos assim, nesse espectro da criação. Criar é entrar em um território onde nem tudo responde, né? Nem tudo vai nos responder alguma coisa. Onde tudo se resolve também não existe. Criar é entrar em um território onde muitas vezes nada funciona. E é insistir mesmo quando a imagem não vem, quando a forma falha, quando os gestos eles se tornam insuficientes. E é sustentar um processo que não garante nenhum retorno, né? Zero retorno. E muito menos reconhecimento, né? Que é algo que eu vejo que as crianças, assim, que eu trabalho, elas esperam um reconhecimento. É aquilo que faz o artista sofrer, né? Em outros modos. É um tipo de ideia que faz o artista sofrer. Eu penso por esse lado também. E a questão de criar, ela não tem o resultado imediato, né? E é isso, não é algo eficiente. E talvez seja exatamente por isso que é algo incômodo. É algo que quem é artista passa por esses momentos e é sim super incômodo. É uma invalidação, é um sentimento frustrante. Não vou negar, porque volta e meia eu ando sentindo esse sentimento. Né? Até sou engraçado, né? E toda essa linha de pensamento, né? É como se tudo ao nosso redor hoje em dia tanto exige velocidade, né? Na criação, é algo que não combina, criação e velocidade, clareza, e tudo se volta a uma produtividade desenfreada, né? Inclusive isso aqui, ele é um conteúdo, né? Tudo precisa aparecer, ser entendido e circular na internet, né? Porque parece que senão não tem validação. Tudo precisa virar um conteúdo. Mas a arte não é conteúdo. A arte demora. A arte tem o próprio tempo, que muitas vezes é o nosso próprio tempo, do artista, daquele que está ali fazendo, produzindo, né? E demora porque envolve tempo de maturação, tempo de dúvida, o tempo de errar também, de fazer uma e outra vez, o processo, né? Demora porque nem sempre é visível quando acontece. Às vezes acontece, ninguém vai ver, só tu vai ver. Tu e Deus. Gosto até de brincar com isso. Demora porque muitas vezes lá está se fazendo justamente quando parece que nada está sendo produzido. E a coisa tá lá. Só que às vezes a gente fecha o nosso sketchbook, vira a página e deixa aquilo passar. E só vai se maturar anos depois. Já o conteúdo, por outro lado, ele nasce para ser consumido ali e agora. Ele precisa ser rápido, direto, reconhecível, assim como esse desenho que eu tô fazendo aqui da Silvia. Eu tô pintando ele a partir de uma imagem, né, para ter mais facilidade de não ter que estar inventando cores, né. Eu tô olhando e fazendo aqui, na mesma velocidade, já que aqui eu tô pensando sobre arte, mas tô fazendo conteúdo, né. Mas é isso, né? O conteúdo, ele precisa caber em poucos minutos, em segundos, em uma rolagem, em um clique. Ele precisa existir para ser visto. E a arte pode existir mesmo quando ninguém vê.
E isso muda tudo, né? Muda todo o sentido que a gente atribui à arte. Porque desloca a arte de uma lógica de validação externa e coloca ela numa dimensão da experiência. Uma experiência que não se mede em curtidas, nem em compartilhamentos, nem em alcance, né? Todo esse algoritmo. Mas uma experiência que muitas vezes ela é silenciosa, ela é humana. E talvez seja por isso que tanta gente esteja recorrendo à inteligência artificial para fazer desenho, para pintar, para tentar fazer imagens, né? E meus estudantes, eles caem nessa também. Os meus colegas de profissão, professores e professoras também caem nisso. Porque a IA, a inteligência artificial, ela responde perfeitamente a esse cenário. Ela acelera, ela resolve, ela entrega. Ela transforma as coisas em segundos, aquilo que poderia facilmente levar horas, dias, meses, anos. Ela produz imagens, ela faz texto, mas produzir um texto pelo IA não é a mesma coisa que criar, não é a mesma coisa que criação. Porque a criação ela não está apenas no resultado final, ela é o processo. Nas decisões, nos desvios, nos impasses, naquelas vezes que a gente vai colocar a cabeça no travesseiro, daí acorda porque foi invadido por uma ideia e aí a gente precisa escrever aquilo antes que seja lançada, sei lá, para outro mundo, outro universo, outra pessoa. É algo que nos altera profundamente. E não é apenas uma questão técnica ou geracional, né? Ela é uma questão de mudança na relação com o próprio fazer, é algo do nosso tempo. Mas tem uma pergunta que continua ali, que insiste, que não tem um atravessamento, não tem um conflito, que não tem algo pronto, não tem um corpo. Será que ainda estamos falando de arte nesse cenário? A imagem ela até pode existir, mas pode até ser bonita, impactante, até pode cumprir esses critérios de qualidade que a gente aprende a reconhecer e acaba procurando até inconscientemente. Mas a arte ela não é só essa produção de uma música, de uma imagem. Eu acho que ela é sensação, ela é acontecimento. É algo que se dá nesse encontro com quem faz o que está sendo feito, com essas sensações de fazer, essa tensão que continua entre essa intenção que a gente coloca e o imprevisível do que possa acontecer. E é uma fricção entre o que se quer e o que se escapa. E às vezes eu acho que é justamente nessa coisa que escapa que algo verdadeiramente se cria. Por isso que a gente tem que estar sempre à espreita do que pode vir a acontecer, como diria lá o Deleuze, né? O Gilles Deleuze. Quando alguém terceiriza, digamos assim, esse processo, quando alguém pede para uma máquina gerar aquilo que poderia ser um percurso, né? O que se perde não é só a questão de autoria, se a gente for pensar. O que se perde é a experiência, é o processo, é a vivência. E a experiência, ela não é o saber pronto. A experiência, ela é essa insistência. A experiência de ser afetada pelo próprio processo, né, de fazer alguma coisa. E talvez o problema não esteja só na pessoa que usa uma IA para produzir imagem. Talvez também esteja na forma como a gente acaba ensinando arte. Quando ensinamos arte como uma técnica a ser domada, quando valorizamos mais esse resultado do que o próprio processo, a gente acaba elogiando o que está bonito e ignorando o que está em investigação, o que está em processo, o que ainda não tem um corpo formado, né? E muitas vezes quando corrigimos em vez de escutar o estudante ou escutar a nós mesmos, quando aceleramos em vez de sustentar, aí a gente vai, pouco a pouco, eu acho que formando pessoas que não querem mesmo criar, que não têm esse interesse, que elas querem acertar, elas querem corresponder àquilo que se espera delas, elas querem produzir algo que já sabem de antemão, algo que elas esperam o reconhecimento, né? Mas eu acho que a criação, ela não é isso. Ela é muitas vezes não saber sustentar o próprio não saber. É também permanecer num território onde não tem nenhuma garantia, né?
É tipo fazer pelo próprio sentido de fazer. É aceitar que talvez nem tudo precisa ser mostrado e que nem tudo precisa ser entendido imediatamente, né? Isso me fez lembrar que, inclusive, esses dias um comentário deixaram no meu vídeo aqui que eu falo sobre Deleuze, dizendo: essa menina não sabe nada sobre Deleuze e ela só tá enrolando. Aí que tá, porque nem tudo precisa ser compreendido imediatamente, eu apenas lanço signos. E que nem tudo vai precisar virar também um conteúdo. Porque no fundo, criar não é sobre acertar, é sobre se deixar afetar. Mesmo quando ninguém vê. Porque a arte, quando acontece, ela não depende de uma plateia. Ela insiste, ela permanece, ela demora. E ainda assim, ela vai continuar. Ela vai reverberar em outros espaços. Por isso que às vezes é bom a gente se reconectar com aquilo que a gente estava fazendo há anos atrás, para encontrar outros sentidos. E para concluir apenas esse pensamento, essas linhas de pensamento, né? Isso me fez pensar muito no My Chemical Romance, como que eles se reinventaram com uma ideia que ficou em suspenso durante quase 10 anos. E eles se reinventaram pegando aquela mesma ideia, puxando ela para um outro universo. E isso é criação. Isso é respeitar o processo e fazer história. É esse o vídeo de hoje. E eu juro para vocês que vou voltar a postar aqui com mais frequência. Beijos e fiquem bem. E é isso aí, pessoal. Vamos criar e respeitar o processo. Tchau, tchau!